Boa noite. Boa noite. Vamos dar uns 3 minutinhos aí, tá? Pessoal chegando aí. Opa, vamos lá, turma. Boa noite aí a todos agora, oficialmente. Boa noite. Só tem alguém que ficou com o nosso DDS aí hoje? Boa noite. Boa noite, Fernando. Eu e mais alguém, que eu não sei quem é, não. É, o senhor tá pronto aí, Raíssa? Tá no jeito? Tá sim, o Lilson vai apresentar pra mim. Ah, tá bom. Deixa eu colocar aqui então o Wilson como apresentador aqui. Prontinho, Wilson. Na hora que tiver pronto aí, tá? Fica à vontade aí. Boa noite. O meu DDS é sobre a importância da vacinação. Pode passar. Quem não se vacina não coloca apenas a própria saúde em risco, mas também a de seus familiares e outras pessoas com quem tem contato, além de contribuir para aumentar a circulação de doenças. Bom, a maioria das doenças que podem ser prevenidas por vacina são transmitidas pelo contato com objetos contaminados ou quando a pessoa espirra, tosse ou fala, pois com a tosse, com a fala e com o espirro, a pessoa acaba expelindo gotículas que contêm os agentes infecciosos. E assim, se a pessoa for infectada, pode transmitir a doença para outros que também não foram imunizados, né? Pode passar. Tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e de suas complicações, que podem até levar à morte. Pode passar. Graças à vacinação, houve uma queda drástica na incidência de doenças que costumavam matar milhares de pessoas todos os anos, até metade do século passado, como coqueluche, sarampo, poliomielite e rubéola. E mesmo estando sob controle hoje em dia, elas podem voltar a se tornar uma epidemia, né? Caso as pessoas parem de se vacinar. Pode passar. Vacinas são eficazes.
As vacinas são feitas com micro-organismos da própria doença que previne. Por exemplo, a vacina contra o sarampo contém o vírus do sarampo. No entanto, estes micro-organismos estão enfraquecidos ou mortos, fazendo com que o corpo não desenvolva a doença, mas se torne preparado para combatê-la se for necessário. Como está explicando aí nas imagens, né? Que é uma forma muito enfraquecida ou totalmente inativa do agente que causa a doença, é introduzida no organismo. As defesas do organismo entram em ação e esse combate gera anticorpos e memória imunológica. E se no futuro o agente ativo da doença atacar o organismo, os anticorpos específicos produzidos pela vacina vai destruir. Pode passar. Vacina certa para cada fase. Além de levar os filhos para serem vacinados, é fundamental ficar atento para quais você deve tomar. O Ministério da Saúde tem um calendário de vacinação específico para recém-nascidos, crianças, pré-adolescente, adulto e idoso, e para gestantes. Qualquer coisa, é só pedir informação para o seu médico. E é isso, esse foi meu DDS. E atual, né, tem e um item bastante, bastante aguardado aí, pelo menos pela grande maioria. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Raíssa, fazer algum comentário, né, colocar mais algum item, né, mais alguma informação sobre a apresentação? não, eu não cheguei a pesquisar essa parte, mas eu acho que é muito importante, né? Tipo, para os TSTs falar sobre a importância da vacina, eu acho interessante. Lembrando aí também, né, que com essa pandemia, o pessoal não pode esquecer de outras doenças, né, que é a dengue, Verdade. essas aí também matam, né. O pessoal muito preocupado com a vacina do Covid, com receio de estar Exatamente. vacinando, e também os calendários fora de época, né, das vacinações, também tomar ciência e se vacinar. E aproveitar o calendário aí também aí que foram abertos, né? Agora aí para essa semana, da idade acima de 18 para cima, né? Para se vacinar. Ver o calendário certinho, ver no dia lá e vamos se vacinar. Bom, acho que mais ninguém então, né? Bom, é isso, né, pessoal? Então, um tema bastante importante, um tema atual, né? E a gente acaba tendo aí realmente bastante ação, né? Em relação às vacinas, né? Então, ou seja, quando a gente fala de vacina, o SESMIT, né, tem o seu papel e a gente né, a gente tem também responsabilidade, a gente tem também como fazer, né, para algumas campanhas de vacina interna, né? Vamos dar um exemplo aqui de uma que é bem famosa aí, né, que é de H1N1, por exemplo. Então, poxa, desde quando surgiu, né, pelo menos grande parte das organizações, né, vem vacinando aí os seus funcionários, né? Então a empresa acaba investindo aí, né, para poder vacinar os seus funcionários e mesmo assim, né, a gente vê um grande número não se vacinando, né, pessoas que preferem não se vacinar, né? E aí, usando aqui o item, por exemplo, do H1N1, vou dar um exemplo meu mesmo. Então, sei lá, pelo menos aí há uns
5 anos no mínimo aí, né? Acho que com certeza mais aí, todo ano aí tem as campanhas aí de vacina, né? Então, o que a gente do SESMIT, o que a gente acaba fazendo junto com o pessoal da área da saúde, né? Da saúde ocupacional, né? Então, poxa, eu vou dar um exemplo como a gente faz, tá? Não estou dizendo que está certo, tá, pessoal? Então, cada um, né? Então, não tem uma fórmula certa disso, né? Cada um vai montar a estratégia aí. Então, o primeiro passo que a gente acaba realizando, né, é uma pesquisa. Então, o primeiro passo que a gente acaba fazendo é uma pesquisa. Então, mandar uma pesquisa para todos os funcionários, né, para todos, 100%, né, se eles querem se vacinar. Então, a gente está iniciando a campanha tal de vacina contra a gripe, H1N1, né, blá, 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 aquela coisa toda. Gostaria de saber se você tem interesse. Caso tenha, coloque sim e qual que é a tua região. Então, vou dar o meu exemplo, qual que é a tua região, porque eu tenho fábricas no Brasil, tem CDs no Brasil e tem pessoas que trabalham na área comercial, né, no Brasil todo. Então, é importante saber a região onde as pessoas estão. Quando é CD e fábrica, não tem mistério, porque aí é fixo, né? O local lá da vacinação é fixo. Então, é tranquilo, não tem segredo. O problema é quem está de fora, né, quem atende aí, né, que está na área comercial aí, que vai para os clientes, tal, e etc. Né, e aí, por exemplo, só dessas pessoas, que tem mais de 2.000 pessoas espalhadas no Brasil. Então, a gente acaba fazendo essa pesquisa. Para quê? Né? E aí dá um prazo para as pessoas responderem. Né? Então, vamos dar um prazo aí para as pessoas responderem. Né? Então, a partir do momento que as pessoas respondem, a gente cobra toda a liderança. Né? Também, ó, mandamos, né? Você recebeu, cobra o seu time, verifica. Né? Então, a liderança é fundamental para ajudar. Quanto mais pessoas a gente conseguir vacinar, melhorar. Né? E legal. Então, vamos imaginar que fechou ali o período ali de inscrições, certo? Então, a gente vai ter aí agora um volume, né? Então, putz, vamos verificar aqui quem, dos funcionários, quem colocou sim, né? E outra, vacinação gratuita, né, pessoal? Né? Então, a vacinação 100% aí custeada pela organização, pela empresa, né? O funcionário não paga, né? E aí tem empresas, né? Estou dando meu exemplo, né? Então, o funcionário não paga. Tem empresa que o funcionário paga metade, tem empresa que o funcionário, ele vai numa clínica e toma a vacina e faz reembolso. Tudo isso aí está certo, ok? Tudo isso aí está certo, né? Mais uma vez, não tem um jeito certo, né? É como a gente vai fazer. E aí eu estou falando todas essas ações que eu falei até agora, né? É o SESMIT aí que está tocando, né? Então, legal. Então, poxa, legal. Respondeu todo mundo a pesquisa. Agora vamos verificar quantas pessoas, né, optaram por sim, por vacinar. Então, legal. Um exemplo, tem 1.000 pessoas. Legal, 1.000 pessoas. Dessas 1.000, né, quem são de fábricas, quem são de CD, que é local fixo, né? Então, legal, a gente já tem local fixo, né? E aí entra em contato com o responsável lá daquela fábrica, com o responsável daquele centro de distribuição, e acaba aí fazendo a vacinação em 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? Vai depender do número de funcionários, tal, etc. Beleza. Né? Poxa, agora vamos, né? Vamos verificar agora quem é flutuante. Né? Poxa, vamos aí por estado, por região. Então, poxa, sobrou aí 500 pessoas. Então, faz o levantamento, legal. Então, já tem todas as informações agora na mão. Qual que é o próximo passo? Entrar em contato com as empresas, né, e fazer os orçamentos. Né? Então, fazer o orçamento. Falar, escuta, eu tenho... vocês fazem vacina? Fazemos. Tá bom, eu tenho 1.000 vacinas, dessas 1.000, 100, um exemplo, né? 100 está em tal lugar, 200 em tal local, né? Local fixo, é só chegar e vacinar, e mais 500 aqui que estão dessa forma, né? Então, ou seja, como que você consegue me atender? Então, muitas vezes, né, essas empresas aí acabam fazendo aí parceria aí com clínicas, né? Acaba aí credenciando clínicas no país todo, né? E aí, poxa, aí eles vão passar. Você consegue atender todo mundo, todas as regiões, né? Como que o funcionário ele vai lá se vacinar, então a gente passa uma lista, né, para essa empresa, com o nome, os dados lá da pessoa, a pessoa só chegar lá na clínica, né, e se vacinar, certo? Então, e aí o que acontece?
né? Então, legal, faz os orçamentos, né? Pega a aprovação dos orçamentos e aí fecha com a empresa A, B ou C, certo, pessoal? Aí, legal, fechou. Então, vamos vacinar, vamos começar a nossa campanha quando? Vamos começar um exemplo, né? Vamos começar no dia, né, no dia 1º de maio. Estou dando um exemplo. Legal. Então, né, vai de 1 de maio até 30 de maio, é o mês todo aí, um exemplo. Tá? Então, você comunica, você faz toda a comunicação, né, para as pessoas que vão se vacinar. E aí, né, as pessoas que vão se vacinar em local fixo, né, a pessoa está lá, é bem tranquilo, né, então não tem novidade, então você consegue vacinar rapidamente, né, e vai aí, né, fazendo o acompanhamento e o monitoramento. Né? Só para vocês terem ideia, pessoal, né, então a gente está falando de vacina, vou dar um exemplo desse ano aqui mesmo, tá? Então, de vacina H1N1. Né? Então, a gente que acabou fazendo tudo lá, a gente pagou por unidade, por vacina, R$ 55 já aplicado. Né? Então, para vocês verem como, né, acaba aí tendo um valor bem abaixo. Né? Porque se você for qualquer clínica, aí vai estar no mínimo aí uns R$ 130, né, uma dose. Né? Então, ou seja, preço aí bem alto. Né? Então, a gente encontrou de 55, de 65, né? Acho que de R$ 58 também. Né? Não é porque o preço mais baixo que foi fechado. Né? Talvez o preço mais baixo ele foi fechado porque foi todo um conjunto aí, né, de atendimento que eles conseguem fazer. Né? Então, ou seja, é uma empresa que tem uma estrutura muito boa mesmo. Né? Então, ou seja, e aí mesmo mas poderia, de repente, a de 55 falar, poxa, só consigo atender aqui local fixo, não consigo atender o pessoal que está, né, na rua, por exemplo. Tá? Então, ou seja, talvez a gente fecharia com um outro, ou fazia, fechava com uma empresa, é, uma determinada região e com outra. Então, a gente precisa sempre avaliar, verificar, mas aí demos sorte aí dessa empresa conseguir atender, fazer tudo, né? E aí que a gente começa a fazer, né? Então, olha só como é importante, né, pessoal? Então, legal, começou a vacinar o pessoal, tal, e etc, bacana. Poxa, vacinou, aí você começa a fazer o quê? O monitoramento das pessoas que tomaram a vacina, né? E aí você chega lá junto com enfermeiro do trabalho, com médico do trabalho, ou se não tem, né? Com RH ou com a gente mesmo, né? Mas aí é aquela coisa, né? Da visão da gestão mesmo, né? Então, por exemplo, das pessoas que tomaram vacina, né? Nesse ano, no último ano, quantas pessoas aí se afastaram do trabalho por causa, né, da vacina? Tomaram, quantas pessoas aí tiveram afastamento, quantos dias? Então, a gente precisa o quê? Monitorar isso e mostrar que, né, sai muito mais barato, olha só, você ter todo esse, teoricamente, esse investimento aqui, né, para que as pessoas não fiquem doentes, não peguem a gripe, H1N1, e ela mata também, né, H1N1, certo? Que é o que a gente está comentando aqui, mas poderia ser qualquer outro exemplo, estou falando H1N1, né? Então, ou seja, você começa a monitorar para ver quantas pessoas se afastaram, quantos dias teve, né? Se teve redução de dias de afastamento, né? Então, ou seja, você começa, né, também fazer essa gestão, falando, você vê como é importante, né, a gente fazer a prevenção, no caso a prevenção de saúde. Então não é simplesmente o ato de ir lá e vacinar. Então, por detrás disso aí também você tem que ter, né, todas as pessoas que se vacinaram e pedir ali para quem é o responsável que está recebendo ali atestados ou quem controla afastamento dentro da sua empresa, para quê? Para ficar, né, de olho assim, né? Se acontecer afastamento dessas pessoas, verifiquem o que é e se tiver alguma coisa com a gripe, até para a gente medir mesmo, né? O quanto que é efetivo, o quanto que está trazendo resultado, tanto para a saúde da pessoa quanto para a empresa também. Então, a pessoa bem de saúde, a pessoa, né, conseguindo aí exercer as suas atividades aí normal, né? Isso é muito bom. Eu vou dar um exemplo, de hoje mesmo. Então, ia ter uma reunião onde uma pessoa, olha só, hoje a gente ia ter uma reunião na terça-feira com uma pessoa, a pessoa não pôde por questão de agenda tal e pediu para remarcar para hoje.
né? Então, legal. A pessoa que pediu, a pessoa organizadora da reunião, né? E aí todo mundo entrou na sala, que nem a gente está aqui na sala de aula, né? Todo mundo entrou na sala e a pessoa não, né? Então, poxa, vamos verificar o que que aconteceu, né? E a pessoa, né, não estava bem, não está bem de saúde, não está bem de saúde, acabou falando no telefone, falou desculpa, tal, pedi para remarcar, mas infelizmente não vai dar para eu participar, não tenho a menor condição, né? Então, ou seja, é isso, a gente monitorar. Então, não é simplesmente o ato de você ir lá, vacinar, né? Falar, poxa, a empresa fez essa campanha, ótimo, legal, mas é trazer também aí, levar aí pro RH, para a empresa como um todo, dar essa visibilidade, né? Porque é, é, essas ações acabam saindo aí da nossa área, então, puxa, a gente quer fazer, a gente lida com prevenção, né, de saúde e segurança, e aí você quer fazer esse tipo de ação, e muitas vezes você chega lá para quem vai assinar lá o cheque lá, né, vamos dizer assim, fala assim, não, legal, pode comprar, né, vamos sim fechar. Então é legal também você depois, né, ficar fazendo monitoramento durante o ano para saber se teve ou não, para você depois passar um resultado, falar, ó, esse mês aqui tivemos tanto afastamento, né, nenhum por gripe, por resfriado, seja lá o que for, né, um CID aí relacionado aí dentro da família aí, né, da campanha de saúde, eu estou falando aqui da HN1, né, mas poderia ser outras ações aí de saúde que a gente faz. Tá? Então precisa monitorar, pessoal. Então precisa sim monitorar, precisa verificar. Né? Então, antes a gente tinha né, X e após essas campanhas diminuiu bastante. Né? Então tem que ter essa visão aí, pessoal, essa visão estratégica aí mesmo, né? Porque legal, quem está assinando lá, quem está aprovando lá, fala, poxa, deixa eu aprovar aqui porque é uma questão de saúde e tal, e etc. Mas às vezes o cara faz meio forçado, né? Mas e é legal você mostrar depois, né, os benefícios. Falar, poxa, olha só, a gente não teve nenhuma pessoa afastada, né? E é legal também, né, você, por outro lado, né, como a própria Raíssa comentou aí, trouxe, né, a importância da vacina, e como eu comentei, que tem gente que não vai querer tomar, né? Por várias razões, né? E a pessoa tá certa, né? Uma opinião, ela tem, a decisão é dela, né? Então, assim, né, tá no direito, não tem problema nenhum também, né? Então, né, você fazer também ao inverso. Então, ou seja, as pessoas que se afastam, né? Aliás, chegou o atestado lá, né? E verificar também, né? Então, tivemos um exemplo, tá? Fechamos aqui estamos em junho, tá? Então, poxa, de janeiro até agora, né? Quantas pessoas aí foram afastadas por setor, por área, quais são, né, as principais causas, né? E se tem lá resfriado, gripe, alguma coisa, né, similar a isso, né, fazer a verificação se a pessoa tomou ou não a vacina. Às vezes a pessoa não tomou internamente, né, mas tomou fora, tal, enfim. Né? Então, verificar aí, né, tudo certinho para quê? Para a gente mostrar realmente esse indicador. Nós tivemos X pessoas afastada desses dias perdidos aqui, né? São tantos e esses afastamentos aqui foram de pessoas que não optaram por se vacinar, né? E as pessoas que se vacinaram a gente teve zero, né? Ou estamos com zero até o momento, tá? Então, ou seja, tem que fazer isso, pessoal. E assim, não é só para esse exemplo, tá? Para todas as campanhas aí que a gente for fazer de saúde e segurança, tá? Para todas. Então, só tô dando um exemplo, tá? Então, a gente precisa ter essa visão, a gente precisa ter esse olhar, né, para poder trazer aí os resultados, tá? Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa?
isso aí, Dilson, né? Tudo, pessoal, tudo que vocês forem fazer, né? Tem que parar para pensar depois. Falar, poxa, isso aí dá para a gente medir de que forma, né? Poxa, legal, vou fazer a campanha da vacina, pô, vamos fazer, vamos vacinar, vamos vacinar. Vacinamos, vacinamos. Tá, e aí, acabou na vacina? Não, né? Continua, a gente continua ali, ó, né? De olho, né? Porque quando a gente vacina os funcionários, pessoal, né? O maior beneficiado é ele ali, né? No primeiro momento. Mas aí o que acontece? Quando ele sai ali da empresa, ou até ele chegar na organização, né? Então, você vai para casa, você tem aí o convívio com a família, né? Normal, natural, né? Você tem os seus momentos de lazer, e o vírus está aí. Né? A gente está falando da gripe aqui, H1N1 específico, mas, né, no modo geral. Né? Então, tá aí. Então, ou seja, essa pessoa imunizada, ela pode até pegar um resfriado ali, né? Mas pode ser um resfriado, né, mais leve mesmo, né? Não vai afastar, não vai ter nenhum problema, ninguém vai nem ficar sabendo. Pode ser, e tem pessoas que acabam pegando aí, né, resfriado forte mesmo e fica derrubado mesmo, né? Então, ou seja, a gente precisa monitorar de alguma forma, tá? Então é parar e pensar, né, em todas as ações de saúde, segurança que vocês forem fazer, né, falar, poxa, legal, vacinei e acabou? Não. Poxa, vacinei, pô, legal, a campanha foi bacana esse ano, vacinamos 1.000 e poucas pessoas, ou 100 pessoas, né, o nosso número, tal, poxa, foi legal, é interessante, acabou por aí, não, né, a gente precisa dar sequência e dar essa visibilidade aí depois, né, mostrar a importância, porque você está protegido, você acaba protegendo as pessoas né, que estão próximas daquela pessoa também. Então, ou seja, né, você vai desencadeando aí uma, uma barreira de proteção maior, né, maior, tá? Então, tem que pensar, pessoal, tem que, assim, pensar no que dá para a gente medir. Tudo a gente tem que mostrar, tá? Tudo a gente tem que mostrar. Dá para fazer normal? Dá, professor. Não tem problema, tá? Dá para a gente só vacinar e acabar ali? Dá. Dá para a gente não vacinar também? Dá também, não tem problema nenhum, certo? Só que a gente precisa, pessoal, né? A segurança, né? Ela faz parte do negócio hoje. Saúde e segurança, hoje não, né? Sempre fez, né? Mas hoje muito mais, né? Então as coisas evoluíram aí na nossa área, né? Evoluíram aí pro bem, né? Para as coisas boas. Então, assim, a gente precisa, né, ser mais estratégico, dar outra visão, que o empregador, né, muitas vezes ele não vai nem esperar essa ação. Putz, vacinamos aqui, gastamos, um exemplo, R$ 100.000 aqui em vacinas, né, e olha só, né, poxa, agora que eu estou tendo essa informação, que a gente não teve afastamento, né, quando a gente compara dos anos anteriores, melhorou bastante, né, e você começa a mostrar isso, o cara fala, poxa, isso é importante, né, quando chegar no próximo ano, lá antes da campanha, eu falo assim, esse ano vai ter campanha de vacina? Ah, vamos fazer assim, ah, legal, então vamos fazer porque é bom, né, porque ele sabe que é bom. Mais alguém? Só lembrando aí, professor. Lembrando aí que essa semana aí, o pessoal fica atento aí que a programação para vacinação da Covid é de 43 a 49 anos. Fica atento aí, né, Fernando, que pode surgir a qualquer momento. Isso, essa semana aí vão começar a vacinar os pessoal que tem de 43 a 49 anos. Isso dependendo da região onde a pessoa mora, né? Bom destacar, né? Não, eles só invertem, né? Como Itapevi vai começar a partir dos 49 e vai abaixando. Segunda-feira agora aos 49 e vai indo. Aí na sexta, aos quem tiver 43. Isso aí. Então, Tem foi que ficar atento. determinado, acho que o governo estadual, né, determinou as datas. Aí só o pessoal adequar. Mas fique atento. Muito bom, Fernando. Bianca, quer falar alguma coisa? Fica à vontade aí. Acho que não. Tá, então é isso, pessoal, né? Foi bom o tema, né, para a gente falar sobre a gestão de saúde, né? Então, é isso. Assim como a gente precisa fazer a gestão, né, dos ASOS, né? Então, ou seja,
Porque às vezes a gente tem lá uma enfermeira lá do trabalho, um médico, bacana, legal. E às vezes a gente não tem, né? E eles vão fazer isso, né? Devem fazer, né? Se a gente tem lá alguém da saúde, pessoal, é alguém da saúde que deve controlar isso. A gente deve até auditar, né? A gente deve até verificar, né? Então, dando sequência aqui, mas, né, num outro modelo, né, falando aí da nossa gestão de saúde, né? Então, ou seja, é, se a gente tem lá qualquer profissional lá da saúde na nossa empresa, é eles que devem aí promover a saúde e a gente pode incentivar, a gente pode ajudar, a gente pode construir junto, né? Então, ou seja, muitas coisas ali, né? A gente está lado a lado ali, né? Muitas coisas ali a gente vai fazer em conjunto, né? Então, assim, se a gente tem esses profissionais, vamos utilizar. Então, essas pessoas, né? Técnico de enfermagem do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho, médico do trabalho, eles não estão lá só para fazer aí os exames admissionais, periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho ou demissional. Não, não. Então, né, dependendo aí dependendo aí a gente até acaba sendo a liderança dessa área, né, dependendo de onde você for trabalhar, às vezes sim, às vezes não, né? Então, ou seja, sempre perguntar, né, qual que é as ações de saúde que a gente vai ter esse ano, né? Vocês já pensaram nisso? Né? Quais são as ações de saúde que a gente vai ter esse ano? Então, a área de saúde deve ter aí, né, um calendário, um cronograma aí de ações, né, grandes, né, sem ser as ações aí de exames aí, né, as ações grandes de promoção para a saúde. E nós, como TSTs, né, a gente pode aí dar informações aí importantes para até fazer uma campanha de acordo com a necessidade do local, da área, né? Então, ou seja, a gente pode aí também ajudá-los aí com certeza, tá? Agora, se a gente não tem, pessoal, né, e acontece, né, da gente não ter ninguém lá da saúde, né, a gente vai ter que fazer algumas campanhas, né? Vamos ter que fazer algumas campanhas. Então, tem que colocar sempre aí no radar quais são as ações, as campanhas de saúde que a gente precisa fazer, tá? E aí, voltando um pouquinho, né, na questão dos ASOS, por exemplo, então, como que a gente pode auditar isso, pessoal? Olha só, a gente pode auditar isso de forma bem simples, mas muito simples e fácil. Vocês não vão lá, vamos colocar aqui um ambiente de fábrica, tá? Só para fazer um simulado. Vocês não vão lá fazer as inspeções de segurança de fábrica? Né? Vão, né? Com certeza vocês vão falar com vários funcionários, né? Com vários ali, né? Vários funcionários. Seja o funcionário, seja o gerente, seja o coordenador supervisor, seja a operação, seja um líder, seja alguém, enfim, de qualquer área, certo? Então, por exemplo, você está lá com o teu caderno, lá com a tua anotação, anota o nome lá da pessoa com quem você falou, com quem você abordou, né? Com quem você fez a inspeção de segurança, alguém que te acompanhou, né? Então, ou seja, legal. Vamos imaginar que hoje, tá? Vamos imaginar que hoje a gente foi fazer uma inspeção de segurança, né? Um exemplo, lá na logística, tá? E nós falamos com, né? Nós falamos com o supervisor lá de operações logísticas, tá? Um exemplo. Falamos com 2 operadores de empilhadeira, tá? Falamos ali com 3 assistente administrativo, estou dando exemplo, tá? E falamos ali com mais 2 terceiros, dois terceiros que estavam lá fazendo, um estava fazendo a limpeza, por exemplo, né? E o outro é um terceiro lá também operacional que acaba ajudando. Então, falamos com todas essas pessoas. Poxa, bacana, né? O que a gente pode fazer e deve fazer, tá? Então, né, pô, legal. Então, a gente vai verificar, né? Olha só, primeira dica, né? Então, falamos com todas essas pessoas aqui, algumas delas usam EPIs, a gente identificou quem usa EPIs, né? Se o controle, né, de EPIs está com a gente mesmo, puxa, eu vou verificar essas pessoas aqui, as fichas de EPIs.
quando que essas pessoas pegaram, qual foi a última vez, se tem ficha de EPI, se está certinho, se não está, se está trocando com a periodicidade adequada, né? Então, olha só, você terminou lá a tua inspeção, você foi lá na área, tirou foto, né? Ajudou a desenrolar, né? Algumas coisas que não estavam boas, né? Algumas coisas vão gerar ações que você vai ter que colocar, tal, e passar para as pessoas. Mas dentro de tudo isso, né, você falou com todas essas pessoas aqui, né? E aí você está agora olhando aí as fichas de EPIs, né? Então pode ser que esteja tudo certo, pode ser que esteja tudo errado, pode ser que esteja faltando alguma informação, então você já vai corrigir, né? Você já precisa corrigir, né? E olha só, isso já vai te dar uma visão diferente de como que está ou o seu controle ou se é uma outra área que controla, né? Porque não é porque é ficha de EPIs, ela tem que estar com a área de segurança, né? A gente é o dono, né, desse processo, mas não necessariamente ela precisa estar lá no nosso arquivo, no nosso armário, né? Enfim, não necessariamente, né? E é lógico, vai depender de como a gente está organizado, estruturado, dependendo da sua organização e tudo mais. Vou dar o meu exemplo aqui. Então, as fichas ficam todas lá no almoxerifado, onde a pessoa retira o EPI. Né? Então, a pessoa faz a solicitação bate lá no sistema, né? A pessoa chega lá no almoxerifado, né? Já está lá com a requisição lá no sistema pronta, né? Vim retirar os EPIs. Então, os EPIs já estão separados, alguém vai entregar o EPI para ele ou para ela, né? E a ficha também, a pessoa já vai assinar ali e o controle volta de novo, né? Então, ou seja, a gente não está acompanhando esse processo. Entenderam, pessoal? A gente não está acompanhando ali, olhando diariamente esse processo, né? Então, o que pode nos ajudar? É justamente fazer esse controle, né? Então, ou seja, lembrando, então, se o controle é nosso, a ficha, a entrega, tudo, né? Já tem que estar 100%, né? Não deveria ter falha, né? Se a gente tem um processo aí que é responsabilidade ali né, de uma outra área, de outras pessoas, só que, né, a responsabilidade maior é nossa de manter isso em dia, organizado, tudo, etc., né, a gente pode e deve, né? Então, você chega lá para essa pessoa, vamos imaginar aqui que é o Luiz, é o responsável, né? E aí, poxa, vou mandar lá uma mensagem, ou eu vou até lá mesmo, falar, Luiz, pega aí, por favor, a ficha de todas essas pessoas aqui de EPIs. Né? Então você vai olhar, vai verificar, vai falar, pô, Luiz, legal, tá muito bom, 100% aqui, putz, cara, continua nessa pegada, nesse controle aqui, porque tá muito bom. Cara, esse é um item sensível nosso e a gente não pode falhar, legal, né? Beleza. Vamos imaginar que a gente encontrou um outro cenário, né? Encontrou algumas fichas lá sem assinatura, né? Alguns EPIs que foram entregues há muito tempo, está lá assinado. A gente sabe que o funcionário ele já pegou outros EPIs mais novos, né? Com uma periodicidade ali maior, só que não está aqui na ficha. Falou, Luiz, cara, tem alguma coisa que está acontecendo aqui, a gente vai conversar e reorientar novamente, certo? E se tiver tudo ruim aqui, daí a gente, né, precisa conversar mesmo, né? Então, ou seja, tá? Mesmo que o processo não está ali 100% lá com você, mas a gente é responsável por isso, tá? Então, essa é a primeira dica. Né? A segunda é, poxa, falamos com todas essas pessoas aqui, né? É como se fosse uma auditoria mesmo. Né? Então, ou seja, se a gente tem lá um médico do trabalho, enfermeiro, seja lá quem for lá da área da saúde, né, é passar todos esses nomes com que a gente falou, né, e você pode passar um e-mail, você pode ir lá, enfim, né, você vai se organizar de como você vai fazer da melhor forma para te atender. Né? Vamos imaginar que a gente vai passar até uma mensagem lá, pode separar aí os ASOS, né, dessas pessoas, tá? Que eu gostaria de dar uma olhada. Então a gente pode ver ASO, não tem problema nenhum, tá? ASO, né, tá disponível, né? Que a gente não pode ver é o prontuário lá, que a gente não pode ver as anotações médicas, né? Então isso não. Mas o ASO, você pode separar o ASO dessas pessoas, né? Então, ou seja, legal. Que eu vou passar aí daqui a meia hora, daqui uma hora, ou seja, eu tô indo para aí, enfim, certo? Então, legal. Separou lá os ASOS, aí você vai lá. Então, poxa, eu pedi o ASO do João, do José, da Maria, do Luiz, tal, etc. Aí estão todos aqui. Pô, legal. Pô, o controle está muito bom, tá? Legal. Se um tiver ruim aqui,
não tem um ASO, ou o ASO já está vencido, ou alguma coisa assim, a gente precisa conversar, né? Então, ou seja, né, a gente precisa conversar e até verificar outros ASOs, né? Porque se a gente encontrou um, a chance de encontrar outros é grande, né? Então, ou seja, é o tipo de... É um outro item crítico aqui sensível, né? Então, ou seja, a gente tem que ficar bastante atento em relação a esses pontos, pessoal. Né? Então, se a gente encontrou um aqui, é um item crítico, né? Vamos verificar outros aí para saber se não tem falha. O que está acontecendo? Por que essa pessoa não foi chamada para fazer o exame periódico? Né? Por que aconteceu isso? Né? O que ocorreu? Tá? Então a gente pode ter outras falhas aí, né? Outras pessoas aí que podem, né, não terem feito. Tá? Uma outra dica, tá? E aí gestão de saúde, pessoal. Né? Uma outra dica que eu gosto bastante disso. Né? Eu vira e mexe eu faço, né? Inclusive nas auditorias. Então, por exemplo, lá na empresa onde eu trabalho mesmo, então eu sei quem está de licença maternidade, quem está retornando ao trabalho, eu sei quem foi transferido de uma área para outra, né? Então a gente sabe, né? Então você está lá, você sabe, né? Então o que acontece, né? Eu para o pessoal lá da saúde, né? Todo mês ali, então eu recebo a lista ali, a relação, né? E aí é aí que você fica sabendo mesmo quem realmente retornou, tal, etc. Né? E aí o que eu já faço? Já peço aso de retorno ao trabalho. Tá? E às vezes, pessoal, não está feito. A pessoa retornou, às vezes eu ligo lá para a pessoa, falo, tudo bem, bom retorno, tal, e etc. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você chegou a fazer o exame de retorno ao trabalho? Não, ninguém me chamou. Tá bom. Então vamos conversar. Certo, pessoal? Então a gente, né, é esse olhar que a gente precisa ter. Né? Então, vamos fazer uma auditoria. Então vou lá na empresa lá de vocês lá, vou pedir uma lista lá dos funcionários, né, vou pedir uma lista com os nomes completos, né, com a função, com a data de admissão, né, e se a pessoa está afastada ou não, né? Se a pessoa está ativa, se está afastada, né? E se estava afastada por qualquer motivo, né? Quando que ela retornou, tá? Então, ou seja, né? Você vai lá, pega lá e você escolhe lá dedo lá, que pode ser que você vai ter surpresas lá na sua gestão, tá? Entenderam aí, pessoal? Né? A preocupação, o olhar aí, né? A visão que a gente precisa ter. Porque depois essas coisas, pessoal, acabam o quê? Né? Estourando para nós mesmos. Tá? Acaba, né, estourando para a gente mesmo. Tá? Então, ou seja, né, eu falei dos EPIs, nem se fala, é 100% nosso, né, 110% nosso. Se a gente tem alguém lá da área da saúde, é lógico, a responsabilidade é de quem é da saúde, e a gente pode ajudar e colaborar mais ou menos dessa forma. Tá? Mas se a gente não tem e a gente é responsável, tem empresa, eu já trabalhei em empresa que, né, então não tinha médico, não tinha enfermeiro, né, todos os exames eram feitos, né, realizados por uma clínica, que não tem problema nenhum também, tá tudo certo, né, isso pode ser feito, tá tudo ok, né, o médico coordenador do PCMSO era o médico dessa clínica, né, então, ou seja, vira e mexe a gente encontrava algumas novidades, né, e aí, né, quem que organizava tudo isso? Era a gente mesmo, então, ou seja, fala, pô, seguinte, eu não estou dando conta, né? Porque é muita gente, a gente precisa de mais alguém aqui para poder ajudar isso, porque fazer saúde e segurança, né, é bastante complicado de você aí controlar tudo isso. Então, aí você tem que contratar empresa, você tem que contratar exames, você tem que fazer o levantamento do número de pessoas, né? Você tem que verificar quantas pessoas estão retornando, né, se fizeram o exame de retorno, né, todos os demissionais você vai agendar e assim vai, né? Então, ou seja, é muita coisa, certo? É muita coisa. Então, a gente precisa ter aí o processinho bem fechado mesmo. Entenderam até aqui, pessoal? Alguma dúvida aí, pergunta até agora? Tá claro esses pontos aí, pessoal? A importância aí do nosso olhar aí, como a gente pode fazer isso? Quase tranquilo. Professor, Pois não. que é o Otávio.
Depois de quanto período, tempo, a gente pode exigir do trabalhador esse documento do médico? A qualquer hora, tempo nenhum, Otávio. Por exemplo, ele saiu de férias e aí quando ele voltar a gente já pode pedir? Qualquer tempo, qualquer dia, qualquer hora, tá bom? Não tem tempo, tá? Ah, Qualquer dia, qualquer hora, não precisa ter um tempo aí não, tá. tá bom? Uhum. Vale. Bom, legal, pessoal. Deixa eu... Mais alguém aí, turma? Só um minutinho, então, pessoal. Deixa eu projetar aqui um... Um segundinho. Vou projetar um vídeo aqui para a gente falar um pouquinho sobre ele, pessoal, né? Questão de saúde. Só um segundinho. Opa, apareceu aqui agora. Vou soltar ele aqui, tá? Acho que vocês já viram, mas vamos mostrar para quem não viu, né? Arremesso lateral para a Dinamarca, que dominou o primeiro tempo. Opa, caiu direto o jogador da Dinamarca no chão, hein? Desacordado. É o Eriksen. Nossa, que cena forte do Eriksen no chão. Aos 42 minutos, corre para o atendimento, fazendo massagem cardíaca nesse momento, o Eriksen. Os jogadores viram de costas, ninguém quer ver esse momento, Paulo Nunes. A gente não queria estar aqui também transmitindo esse momento tão tenso do Eriksen, o craque. Nossa, o pessoal chorando, todo mundo vira de costas ali. O Eriksen é o principal jogador dessa seleção, né? São 29 anos, referência do time. E a galera vira de costas realmente porque é um momento difícil. Vai dar tudo certo, Eriksen. A gente está aqui na torcida. Nós estamos na torcida. O Brasil inteiro está na torcida. O mundo inteiro está na torcida por você, Eriksen. O Twitter da Euro, o UEFA Euro 2020, conta verificada, diz que o jogo foi suspenso devido a uma emergência. Bom, acho que quase todo mundo viu esse episódio aí, né, pessoal? Essa semana aí, né, que bombou aí, bastante comentado, né? Queria ouvir um pouquinho aí de vocês aí em relação ao que vocês viram, né, e o que vocês podem falar, e o que dá pra gente, né, ter de aprendizado, né, com esse mal súbito dentro de uma organização, a gente é responsável aí pela gestão da saúde aí também. Acho que ali no caso ele já tinha esse problema genético, né, professor? Arritmia, né? Quando atacou, ele já teve um mal súbito ali no campo. Aí o essencial foi o primeiro socorro, né? Se não fosse o primeiro socorro ali, ele não ia conseguir sobreviver. Adeus, pessoal. Pode falar aí, Bruno. Não, eu ia falar esse ponto também, Fernando. Aconteceu semana passada, né? Com esse jogador aí no jogo, e o essencial foi o atendimento ali rápido ali do pessoal. Mais alguém aí, pessoal? O que a gente pode aproveitar aí, né, desse momento trágico, né, dessa
né, desse mal súbito aí, desse atleta, né, poxa, olhando para esse atleta aí, né, de alta performance, né, um atleta aí de alto nível, né, de alto padrão aí de rendimento, né, um cara que é monitorado ali 100%, né, tem cuidados com a saúde, médicos ali de primeira, alimentação, né, atividade física, enfim. No caso aí, eles vão ter que intensivar muito aí a monitorar todos os atletas, né? Fazer os exames todos aí e ficar monitorando, para que não aconteça novamente, né? Também pensando no que o senhor mencionou dos controles que a gente tem que ter, de quando houver necessidade a gente pedir o aso dos colaboradores, né, na empresa, de repente fazer um levantamento, né, procurar saber quem dos funcionários ali que tem alguém na família que tem algum tipo de doença e ter um controle disso também na empresa, né? Professor, acho que seria interessante também os clubes, né, estabelecer protocolos, né? Porque, veja, um eletrocardiograma é um exame bem simples, mas, assim, bem eficaz, que consegue identificar arritmias, fibrilação e tudo mais, né? E é feito dentro de 3 minutos. Então, acho que falta isso. Bom, legal, pessoal, né, um pouquinho de tudo aí que vocês falaram aí, né, estão corretos aí, né. Vamos pegar esse evento aí, né? Vamos pegar esse evento que é o mal súbito, né? E mal súbito, vocês estão no segundo, né? Vocês tiveram serve lá no primeiro, né? E aí, com certeza, né? Um mal súbito ele é uma emergência clínica, né, pessoal? Ele é uma emergência clínica. Então, né, você tem os acidentes aí que podem gerar um trauma, né? Para nós, né? Vamos dizer assim, nós socorristas, tá? Vamos dizer nós como SESMIT, tá? Então, né, vamos imaginar aí, né, então nós somos aí socorristas, né, então a gente pode ter algumas emergências dentro da organização, né, então você pode ter um acidente, né, então um acidente é com um trauma, né, geralmente vem um trauma ali, né, pode ser um trauma pequeno, um trauma médio, um trauma grande, né, um trauma significativo, né, então você tem aí esse tipo de emergência, né, uma emergência aí com trauma, e você pode ter uma emergência clínica, né, que é esse tipo de emergência que a gente acabou de ver que foi um mal súbito aí deste jogador. Tá? Então, poxa, olhando, né, olhando para refletindo um pouquinho para essa cena e tudo mais, né, como comentei, então um atleta, poxa, né, um atleta de seleção, né, um atleta, né, um cara jovem, né, cheio de saúde, né, com todos os acompanhamentos aí, né,
de alimentação, cuidados médicos, né, exercícios físicos, enfim, né, tudo de ponto, né, tudo do bom e do melhor aí, vamos dizer assim, né, e mesmo assim, né, as coisas podem acontecer, né, então ninguém está livre, né, então às vezes você está 100% ali, né, como ele estava, tanto é que ele estava 100% que ele estava jogando, né, e de uma hora para outra deu né, chavinha lá, virou para desligar, né, então eu acho que eles vão investigar, tal, etc., mas a gente vê que ninguém está livre disso, né, que ninguém está livre disso. E aí, pessoal, na organização, eu não sei se onde vocês trabalham aí, ou, né, ou já o local onde vocês trabalharam, se vocês já passaram por uma, não vou dizer, né, uma cena igual, né, mas alguém que precisou de um atendimento aí de emergência né, não de acidente, mas de uma emergência clínica, né? Então, ou seja, às vezes a gente treina, pessoal, às vezes a gente treina a nossa brigada, a nossa equipe de socorrista, tal, etc., né? Para atender lá um acidente com o cara que cortou o dedo, que prensou a mão, né? Que teve uma fratura, e tudo está certo, a gente tem que treinar, né? Então, de acordo com o risco lá, tal, a gente tem que treinar, tem que fazer isso mesmo, tem que fazer muitas vezes, né? E tá certo, tá? E às vezes, né? Mas por que que eu tô, né? Por que que eu trouxe esse vídeo aqui? Mas às vezes a gente esquece, né? Desse atendimento. A pessoa, né, ela não se acidentou, né, ela estava ali fazendo a sua atividade, mas, né, ela apagou, desligou, né, e aí, poxa, o que fazer, né, e aí, poxa, o que fazer, e agora, né, então ali a gente viu ali a equipe ali bem rápido, até os próprios jogadores, né, um país também aí bem diferenciado, né, tá falando da Dinamarca, né, antes dos médicos chegarem ali, os próprios jogadores já começaram a fazer uma compressão ali no cara, né? E aquelas compressões ali, né, mesmo, né, a gente dando uma olhada ali, talvez não muito corretas ali, mas aquele início ali, aquele atendimento imediato ali, talvez salvou a vida do cara, né? E a gente já vê, né, imediatamente os médicos já indo com aquelas duas bolsinhas, né? São 2 desfibriladores ali, pessoal. Então é um protocolo aí, né? Que eles têm aí, então, né, eles já levam 2, se falhar um, tem o outro, né, e colocou, e lá mesmo, né, já foi utilizado no próprio campo, né, que acabou ajudando e trazendo a vida aí daquela pessoa de volta, né. Então, o atendimento, né, a rapidez, a agilidade, né, a visão, né, de você realmente aí poder fazer o atendimento o mais rápido possível, né, o mais rápido possível. E aí, nesse tipo de emergências, né, clínicas, né, a gente precisa treinar também aí a nossa equipe, a gente precisa estar atento também, né, a gente precisa treinar. E aí um ponto importante que a Raquel comentou, e o Lilson aí também, né, que foram importantes, quase ele, né, eu estava esperando mais alguma coisa ali, mas não tem problema, né, um ponto importante imagine a empresa onde a gente trabalha, né? E é um pouquinho de tudo que vocês comentaram, né? Vai lá no ambulatório, lá para o médico, para o enfermeiro, quem é do grupo de risco aqui da empresa? Quem são as pessoas aí que podem ter, né? O médico sabe lá do trabalho, né? Então ele faz o exame admissional, faz o periódico, as pessoas às vezes têm um tipo de queixa, vão lá procurar, né? Então nós temos aqui no nosso quadro de funcionários, pessoas que podem ter um mal súbito, que tipo de mal súbito? Se é realmente uma parada, se é, enfim, né? Então, ou seja, é importante, né? Se é uma convulsão, né? Enfim, então, ou seja, é importante a gente saber dentro da organização, né? Quem são as pessoas que podem ter, né? Que possa ter, né? Algumas emergências clínicas ali. Então, de acordo com os exames, com o histórico, com a procura, com o número de queixas, né? Para quê? Para que a gente possa até mesmo, né, preparar a nossa equipe, ó, né, se acontecer, e aí é lógico, antes, né, até conversar com essa pessoa, né, explicar para ela, né, e primeiro, né, entre nós ali, segurança e saúde, né, e aí, né, perguntar, poxa, a gente está com uma ideia aqui de informar os nossos brigadistas aí, pelo menos as pessoas ali que trabalham próximo ali de você, que são os nossos socorristas aí, que se de repente, né, se tiver alguma emergência, né, o atendimento ele pode ser dessa forma, não que vai ser.
né? Mas ele pode, a tendência é que seja, né, nesse modelo. Tudo bem? Poxa, se a pessoa falar tudo bem, legal, pessoal. Se a pessoa falar, não, não gostaria, tal, ok, fechou. Então a gente precisa ter esse cuidado também, tá? Então a gente precisa aí ter esse cuidado, né? Vou falar, eu faço isso, tá? Então, né, e assim, dá super certo e nunca tive nenhum problema, né? Então, a gente precisa olhar para dentro aí da nossa empresa aí, né, e saber quem é do grupo de risco, que tem algum tipo de emergência, né, clínica aí que a gente pode atender, né, se está identificado, né, ok, vamos comunicar a pessoa, poxa, se a gente pode aí comunicar a nossa equipe também, porque se acontecer alguma coisa, né, e aí o que acontece também, né, pessoal? Vamos imaginar, tá? Nunca aconteceu, tá? A pessoa sempre falou lá para nós, lá que, poxa, legal, pô, que bom que vocês estão preocupados, né? Eu acho bom, né? Imagine eu trabalhando em um local, né? Se eu tenho um problema, né? As pessoas, se eu passar mal, tiver alguma coisa ali, as pessoas vão saber exatamente ali, né? Como prosseguir, e até ter informações aí adicionais. Então, poxa, eu vejo isso como super positivo, né? E aí, vamos imaginar pelo outro lado, vamos imaginar que a pessoa fala, não, não quero, ok, não tem problema nenhum, tá? E aí, o que que a gente faz? Mesmo assim, a gente vai treinar a nossa brigada, ou os nossos socorristas lá. Pessoal, aqui a gente vai focar no treinamento X, porque a gente sabe, a gente não vai divulgar, mas só que a gente vai capacitar, a gente vai treinar as pessoas, né? Vamos dar ênfase mais naquele item, tá? Puxa, se a pessoa pode ter convulsões aqui, vamos treinar de como fazer o atendimento, vamos simular, vamos treinar, e assim vai, pessoal, né? Então, mas assim, o que eu quero dizer para vocês, né? Olha onde a gente chega, né? E o cuidado que a gente precisa ter, né? E isso faz parte, tá? E isso faz parte, tá? Um outro exemplo, né? Usando aqui todo esse ponto, né? É da própria gestante, né? Então, a partir do momento, né, que você tem lá uma gestante no seu setor, no setor A, B ou C, poxa, a gente já tem que informar a brigada, né? Por quê? Porque a mulher ali, ela pode, né, durante o dia ali, ela pode ter um mal-estar, né? Então, ou seja, né, o organismo dela ali tá, né, durante ali, tá se transformando, então tem algumas que ficam super bem, outras que ficam, né, bem de vez em quando tem alguma coisa tal, e a gente precisa ali dar, né, conhecer, saber, né, e como a gente vai proceder, até mesmo se tiver, né, se a gente tem lá mulheres, né, na equipe de brigada, até mesmo para que a mulher chegue primeiro, tal, e etc. Tá? Então, tem todos esses cuidados aí, pessoal, que a gente precisa, né, se atentar, que a gente precisa olhar. É lógico que numa emergência, né, a gente está falando aqui, né, de alguém que está passando mal ali, mas que está consciente, né, que está consciente. Então, poxa, se eu vou fazer um atendimento lá na empresa, um exemplo, né, um exemplo. Se eu vou fazer um atendimento lá, chegou alguém, sei lá, me chamou, me ligou, sei lá, né, acionou lá o alarme, enfim, são vários processos lá que dá para... Chegou lá, né, eu vejo que a pessoa está consciente, a pessoa está falando, a pessoa está ok, né, é uma mulher, tá? É lógico que a gente vai fazer todo o atendimento ali e tal, a gente vai ficar ali, mas, poxa, se eu tiver uma mulher ali no time, né, que é treinada, capacitada, vai lá, pergunta, fica com ela, certo? Dá um atendimento, né, até chegar aí, ou até a gente levar para o ambulatório, ou até a gente levar para o hospital, enfim, né? Então também tem que ter esses cuidados aí, pessoal, né? E é lógico, se a gente chega, né, é um acidente, se a gente chega, né, é um mal súbito, independente, a gente vai fazer o atendimento, né? Então tem essa diferença, né? Se a pessoa está consciente, se a pessoa, né, não está respondendo, né? Então é totalmente diferente. É só para a gente refletir e pensar um pouco, tá? Eu não sei o que vocês acham, o que vocês, né, estão pensando depois aí desse olhar, desse evento que aconteceu e como a gente pode usar de aprendizado e olhar para a empresa, né, e gerar algumas ações. Queria ouvi-los aí um pouquinho.
Geralmente, professor, acho que faltou nessa preparação naquele caso do Serginho, que demoraram muito para fazer os primeiros atendimentos, né? Lá do Serginho de São Caetano. Ele teve mais ou menos uma igual a esse que teve, né? Acho que foi a demora demais lá que acho que não conseguiram salvar ele. Bom, legal, Lilson, legal, Fernando. Falando um pouquinho aqui, o Lilson comentou, né? É isso mesmo, Lilson. A gente precisa, né, se capacitar, buscar capacitação e capacitar a nossa equipe. Por quê? Né, toda brigada lá, né, toda equipe, né, de socorro, né, ela tá respondendo lá para nós, tá? Então, né, independente lá de quem são as pessoas que estão lá na sua brigada, qual que é o cargo, qual é a função, se a pessoa tem, né, a pessoa está, né, sobre a nossa responsabilidade, né? Então a brigada ali ela acaba cumprindo os protocolos, os critérios, atendendo, né, uma emergência médica, uma emergência de um acidente, uma emergência clínica, né, uma emergência de um acidente aí com trauma, né, um princípio de incêndio, conforme o treinamento que a gente acaba, né, passando para eles. Né? Então, assim, não tem mágica, né? Então a gente precisa treinar. Né? Então eles irão fazer o atendimento conforme foram capacitados. Né? E é uma coisa que a gente precisa capacitar sempre. Né? E é um cuidado que a gente precisa ter, pessoal, que vocês vão precisar ter, né? Em relação a essa equipe, né, extraordinária aí que a gente tem, que é a equipe de brigada. Então, assim, a gente tem que saber usar ela da melhor forma possível, manter os brigadistas aí sempre motivados, né, treinamentos bons, né, porque a pessoa que é um brigadista, que ela recebe, né, esses tipos de treinamento, pô, treinamento é para a vida toda, né, não é para aquela empresa, né, então, treinamento é para a vida toda, né, então a pessoa, o que ela vai aprender ali, né, vai aprender para a vida, né, ela vai aprender para a vida, ela vai levar para, né, onde quer que ela esteja, né, então, e a gente precisa treinar. E do que você comentou aí, Fernando, né? Do Serginho não tinha nenhum desses protocolos ainda, né? Então, na época com que ele acabou perdendo a vida lá em campo, né? Também na mesma época teve alguns outros atletas, né? Um pouquinho antes dele que também aconteceram, né? Que também aconteceram, mas nada foi feito. Só que o dele ali foi, né? Foi na hora que você, né? Vamos dizer, você bate lá na mesa e fala assim, bom, esse foi o último. O que a gente precisa fazer? Então precisa ter ambulância, precisa ter médico, precisa ter UDEA, né? Então, infelizmente, né? Precisou acontecer vários eventos, né? E aí o dele foi o último que aconteceu, e acho que foi a FIFA, né? Aí acabou aí, né? Preconizando e padronizando tudo isso. Só para a gente ter ideia. Acho que é a partir dali, né? Acho Foi que é a partir dali que eles começaram a olhar para os outros olhos, né? Já começou a ter pessoas preparadas lá, ambulância do lado. Isso aí não é só em jogo, tá? Até em treino, tá? Então tem. Tá? Então, inclusive em treinos, tá? Sim. Mas vamos voltar um pouquinho, né, no item aqui da nossa brigada aí, do nosso, né? Então, ou seja, a gente vai fazer o treinamento lá, aquele treinamento básico aí, né, de brigada, você vai passar o dia fora lá, ou você vai fazer interno, não tem problema, também é válido, né? Você vai fazer lá o treinamento. Então, vamos imaginar lá que o treinamento é 8 horas, né, que não dá 8, né, deve dar umas 5 horas, né, no máximo 6, né, mas, né, e aí você chega lá, você vai receber uma carga teórica de um treinamento de combate a princípio de incêndio, né? Aí você vai fazer depois o combate a incêndio lá com alguns extintores, né? E com hidrante, certo? Beleza. Né? Dependendo de onde for, você vai passar lá na Casa da Fumaça para sentir um pouquinho e tal, e saber como que é numa situação, né? Tem todo um plano ali e tal, e etc. Né?
Legal. Depois você tem ali uma carga horária ali teórica de primeiros socorros, né? Também. Aí você tem ali, né, alguns exercícios ali, né, de primeiros socorros, dependendo algumas imobilizações, né? Alguns transportes, né? Bem superficial. E depois você acaba aí fazendo depois, né? Não que seja não necessariamente nessa mesma ordem, mas pode ser, mas a ordem não altera nada, tá? E aí depois você acaba passando lá né, você como se fosse brigadista, passando nos locais, fazendo a varredura, né? E se tiver gente lá que está passando mal, se tiver gente que se machucou durante a saída, né, simulando, você vai retirar as pessoas daquele local, né, para poder fazer o abandono de área. Legal, o treinamento show de bola, ok? Muito bom. Só que se a gente ficar. E aí, pô, a galera vai sair de lá motivada, a galera vai sair de lá, putz, né? Animada e tudo mais, só que não pode parar aí. Né? Então a gente precisa dar sequência. Então, legal. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Olhando para dentro, né, de cada cenário, né, qual tipo de emergência eu mais tenho? Então, né, a gente não precisa treinar só a brigada em combate a princípio incêndio, combate a princípio incêndio, combate a princípio incêndio, né? Se a sua necessidade lá for só essa, tudo bem. Né? Mas a gente tem que pensar, poxa, né, vamos fazer aqui também, vamos simular alguém passando mal, alguém tendo, né, sei lá, simulando aqui, né, uma parada, simulando aqui né, uma convulsão, simulando aqui, sei lá, uma perda de consciência, não sei, né, vamos imaginar e vamos, né, vamos fazer aqui um simulado, fazendo um resgate lá do espaço confinado, não um resgate aqui de altura. Então, assim, a gente precisa ir treinando e treinando e treinando para chegar aí na, 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 na excelência, aí, né, pessoal, do treinamento, tá? Então, precisa ter aí esse olhar, aí, esse cuidado, né, para você direcionar aí certinho aí também né, os seus treinamentos, os seus recursos que você tem, tá? Vou dar o meu exemplo aqui, vou dar o meu exemplo. Não sei se eu já falei. Então, hoje a gente está, né, a gente está, mesmo em tempo de pandemia, a gente não para, né? A gente está treinando, certo? Com todos os cuidados aí, algumas coisas são online, outras presencial com número reduzido, e aí a gente faz 20 turmas, né? Então é isso, não tem problema, né? Hoje a gente está trabalhando muito mais, né, no atendimento, né, de emergências clínicas, né? Que foi isso aí, o vídeo que vocês viram aí que a gente está discutindo, né? Então, a gente tem pessoas em casa, né? A gente tem pessoas na fábrica, tem pessoas no escritório, número reduzido, né? Os riscos continuam? Continuam. Talvez aumentou um pouquinho agora, né? Principalmente para quem está em casa. Então, poxa, tem mais ou menos 1.000 pessoas do administrativo, né? Então, grande parte aí está trabalhando em casa, uma parte em casa, né, vai revezando, enfim, né? Então, ou seja, pô, você está em casa, você está lá com teus familiares, alguém passa mal, e aí? Eu não sou brigadista, né? Então, poxa, vamos começar, olha só, né? Vamos começar a fazer, olhar diferente e treinar toda essa população aí que não tem nenhuma noção de primeiros socorros, quem está em casa, em primeiros, porque quando a pessoa está aqui, querendo ou não, tem uma equipe aí, né? Mas a pessoa está lá na casa dela agora, né? E aí? Está na casa dela agora, putz, tem gente lá que eu não vejo há mais de um ano, né? Então, quando começou lá a pandemia e começou aí né, a ter esse movimento aí das pessoas fazerem home office, tem gente que nunca mais foi, né? Então enfim, né? E aí, ou seja, poxa, e agora? Né? O que a gente vai fazer? Poxa, vamos treinar essas pessoas aí também? Então, a gente vem com treinamento para essas pessoas também, né, já fizemos 3 treinamentos desde o começo da pandemia, tem tido resultado, tá? Olha só, até uma simples, né? Simples para a gente que já está no dia a dia, a gente que acaba vivendo. Então, teve um dos treinamentos que a gente fez, né? Com a população que está em casa, no home office, né? De primeiros socorros, e teve uma parte que foi de engasgo. Né? E teve uma funcionária que ela tem uma filha pequena, a filha se engasgou com uma bala, né? E ficou ruim, né? E ela falou assim, de verdade, depois eu conto aqui o final, ela falou assim,
eu lembrei do treinamento e fiz exatamente, e ela falou isso para a empresa toda, não foi para nós. Então, no próximo treinamento, foi antes do próximo, assim que passou o evento, ela comunicou para todo mundo. Depois a gente fez um evento com toda a empresa, ela foi e falou, poxa, eu lembrei do treinamento que vocês ministraram e eu fiz exatamente igual e o negócio deu certo. Assim, eu salvei a vida da minha filha, tal, e etc. Enfim, certo? Foi, assim, ela até chorou, tal, durante o depoimento dela, falando, que nem a gente está aqui na sala, aqui, né? Falando ali então todo mundo abriu as câmeras ali e tal, e ela foi falando, pegou a filha dela, trouxe, abriu a câmera, enfim, pessoal, foi um negócio bem marcante, né? E ela comentou, né, sobre a importância disso. E a gente acabou fazendo, né? É lógico que a gente não ia prever nada disso, né? Mas, poxa, vamos discutir. O que dá para fazer? Pô, esse pessoal que está em casa, né? Aí, vamos fazer, não vamos fazer? Não, não vamos. Decidimos fazer, fizemos 3 até agora, né? E vamos fazer outros, né? Então, ou seja, dá resultado, pessoal, né? Então, ou seja, né, é esse cuidado, é esse olhar. Então, a gestão de saúde também, né, ela não é só lá dentro da empresa. Então, hoje a casa das pessoas viraram empresa. Então, né, tem uma empresa em cada lar aí, né? Então, ou seja, poxa, o que dá para a gente fazer vai que tem, né? Então, poxa, a gente nunca ia imaginar que, né, uma funcionária ia passar por por essa situação, né? Situação complicada. Se você não tem noção nenhuma, mesmo você ligando ali para o bombeiro, tal, etc., imagine, né, a cena, né? E aí, para fechar aqui, pessoal, ela acabou depois, né, comprando até uma caixa de bombom para todo mundo lá da área, né, entregando lá para nós, tal, etc., em agradecimento, né? Não precisava, mas, né, enfim, tá? Então é um pouquinho disso, pessoal. A gente, né, a gente precisa ficar muito atento, né, com a nossa área. Então, a gente precisa ficar atento o que está acontecendo, né, sair da caixinha, né? Eu sempre falo isso, pô, sai da caixinha, mano, sai da, né, vai ver o que estão fazendo aí fora. Acho que eu já falei já para vocês, né? Poxa, a gente tem uma sala aqui de 30, 40 alunos. Vamos imaginar que a gente está todo mundo formado. Cada um tem uma experiência de vida, cada um tem uma experiência de segurança, cada um tem o seu conhecimento, né? A gente aprende com todos vocês, né? Então, ou seja, poxa, não pode perder os contatos, né? Então, ou seja, poxa, o que você está fazendo lá na empresa tal que eu não estou fazendo? Ou eu vou desenvolver um item aqui, você já faz? Não, não faço. Né? Você faz, eu faço. Como que você faz? Putz, passa para mim, posso ir aí ver? Né? Poxa, vai lá ver. Né? Então, pessoal, né, segurança do trabalho, a gente não precisa ficar só preso lá dentro da empresa. Né? Talvez vocês falem, pô, professor, mas se eu sair de lá, o que vai acontecer? Se eu sair de lá, era para a empresa continuar do mesmo jeito, e ela vai continuar. Né? Então, a gente precisa aí se capacitar, buscar as boas práticas, né? Conhecer outros processos, tá? Isso faz parte da aprendizagem, né? Isso faz parte do conhecimento, isso faz parte da nossa capacitação, né? Para que a gente possa levar boas práticas, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Tem 1 ano e meio, mais ou menos, talvez quase 2. Né? Então, a questão de segurança corporativa lá caiu para mim também, um exemplo. Um exemplo não, a verdade, né? Caiu para mim também. Né? Eu não conheço quase nada de segurança corporativa, não conhecia, né? Quase nada de segurança corporativa. Então, o negócio começou, passa por Eduardo, passa, e aí você vai apanhando, você vai aprendendo, né? O professor Claudio já tem uma vivência disso bacana, né? Então conversei bastante com ele, né? Fui conhecer alguns processos dele, falei, cara, o que você me orienta a fazer, né? Tem alguma coisa, poxa, faz esse curso, Edu, faz esse, né? Eu fiz os cursos, tá? Eu fiz os cursos, né? Bem legal. Depois, né, acabei fazendo aí até uma outra pós de segurança corporativa que fechei agora em janeiro ou fevereiro, tá, desse ano aqui, pessoal. Então é assim, né? Então a gente precisa ficar atento. Então, poxa, a gente tem uma rede grande aí, né, e assim, a gente não precisa ficar
né, plantado lá, enraizado lá, cheio de raiz, daqui eu não saio, preciso chegar, né, é lógico, a gente precisa fazer tudo isso, né, mas também a gente precisa o quê? Dentro do plano, né, de segurança, do nosso plano, você precisa colocar, né, quais são os cursos que você gostaria de fazer durante o ano, de capacitação, quem você gostaria de visitar, né, qual o processo, né, então tem gente que eu nem conheço, por exemplo, vamos supor, né, vocês trabalham numa empresa, na empresa onde vocês trabalham, e eu sei que lá tem algum processo interessante, bom, e vamos imaginar que eu nem conheço, eu vou ligar lá, quem que é o responsável aí pela área tal? Poxa, eu sou o Eduardo aqui da empresa tal. Ok, né, consigo falar com a pessoa, você se apresenta, cara, podemos aí fazer um pouquinho de boas práticas, né, posso reconhecer o seu processo, e assim vai. Aí tem gente que fala, puxa, legal, cara, ok, pode vir, tá, vou marcar, né? E você vai, tem cara que não fala, não, puxa, aqui é meio complicado, e aí você vai pro próximo, tá? E tem isso, pessoal, tá? Tem isso, tá? E a gente precisa fazer isso, tá? Precisa. Deixa eu ver, o Gilson colocou alguma coisa aqui, infelizmente tive a perda de um primo de 6 meses por engasgamento e asfixia de leite, por falta de alguém que tivesse conhecimento de primeiros socorros. É isso, né, Gilson? É uma tragédia, né? Já pensou? Assim, não dá nem para falar nada aqui, né? É triste demais. Tá? E às vezes, né, um atendimento simples ali faz essa diferença mesmo, tá? O que mais aí, pessoal? Queria ouvi-los aí um pouquinho, então, né, depois desse bate-bola aqui, desse debate aqui interessante aí. E vocês aqui? Vamos lá, Fernando. Realmente, aí, o pessoal que tem a oportunidade de fazer o primeiro socorro aí, ela faz com entusiasmo, tenta prestar bem atenção, que isso acontece mesmo. Eu mesmo, quando eu estava lá no transporte de valores, pelo curso que eu fiz de vigilante lá, que teve primeiros socorros, ajudou muito. Porque foi na época que a minha filha tinha 3 anos. Acho que ela tinha acabado de almoçar, eu estava de folga nesse dia. Tava brincando, né? Aquela brincadeirinha com bexiga e tudo, rodou. Aí ela caiu. Aí caiu de barriga para baixo. Na hora que ela levantou, ela ficou em silêncio, né? Em silêncio. Aí ela começou a ficar toda roxa. Prendeu o ar dela. Na hora que ela ficou roxa, já automaticamente já pensei no acolhimento que eu tive lá. Foi instinto, foi lá colocar a mão na boquinha dela, né? Porque assim que eu coloquei, ela trancou. Ela fechou. Então o que eu fiz? Só consegui ainda forçar para abrir a boquinha dela um pouquinho. Na hora que eu consegui abrir com o dele, o ar voltou. Aí ela foi voltando aos poucos. Tanto que tanta força que eu fiz, ela cortou meus dedos. E a minha esposa pensou que foi ela que tinha batido a boca, né? Mas na verdade eram meus dedos que ela mordeu. Começou a sangrar. Aí nessa ela foi voltando aos poucos. Tanto que ela correu para dar água para a menina. Eu falei, não, deixa ela voltando, não pode dar água. Se ela voltar com calma, aí sim, nós leva ela no médico para ver se aconteceu alguma coisa por causa da batida, que ela bateu no chão. Então, mas foi tudo que eu aprendi lá também. E tem que ter calma também na hora, senão não vai resolver nada. Mas um pouquinho desse é que eu passei aí. Não é fácil não, né? E a calma é fundamental. É o essencial, professor. É o essencial. Se ficar apavorado, você não consegue fazer nada. Certo? A gente precisa... Opa, vai lá, Fernando. Por mais que você saiba ali, teve o treinamento, fez tudo, mas se você se apavora ali na hora, não sai nada. Como se diz, né? Dá um branco. Só isso aí só, professor. Ok, Fernando. Né? Então é isso, pessoal. E a gente precisa treinar mesmo, tá? Treinar, né? Procurar as boas práticas, tá? E para essa questão aí, né, de um mal súbito, né, de uma emergência clínica, vamos chamar assim, né, a gente precisa treinar e ficar atento também, tá?
E aí, poxa, né, e aí depois, né, de todo esse atendimento, tal, etc., tem, né, vamos focar um pouquinho nesse atendimento ainda, né, voltar um pouquinho atrás que eu comentei, né, eu sempre falo isso lá pro pessoal, e o Gilmar pode até me ajudar aí, tá, Gilmar? Né? Então, por exemplo, que eu sempre falo lá pros brigadistas, lá pro socorrista, poxa, se chegou em alguém que está passando mal, ou foi de algum acidente, ou um mal súbito, né? Então, quando você chega lá, né, a primeira coisa aí é tentar o quê? Né? Verificar o nível de consciência da pessoa. Né? Então, isso é fundamental. Poxa, se a pessoa está consciente, né, teoricamente, né, é mais tranquilo. Teoricamente, ela pode depois ali ter outros agravos ali, mas se a pessoa está com, mesmo que ela esteja com dor, tal, e etc., né, mas se a pessoa ali, ela está respondendo, ela está consciente, tá, é menos mal, né, é um pouco mais tranquilo. Agora, né, você chega, né, e aí você vai chamar ali a pessoa, né, a pessoa não responde, né, não tem estímulo, aí já complica, né, já complica bastante. Então, o nível de consciência ele é fundamental, né? Ele vai determinar até que caminho, né, tipo de atendimento você vai fazer, você vai proceder, né? Porque isso faz toda a diferença. Se você chega num local, a pessoa está consciente, é uma coisa, né? A pessoa está falando ali, ela fala até o que aconteceu, né? Opa, né? Ok. Se você chega e a pessoa não responde, né? Você vai fazer lá toda a análise primária, tal, ver, ouvir, sentir, tal, aquela coisa toda, né? E você pode perguntar ali para as pessoas, né, que estão próximas ali, se elas viram o que aconteceu, tal, e etc., porque isso vai te dar aí também, né, informações importantes para que você possa proceder o atendimento, tá? Então, o nível de consciência, pessoal, ele é crucial, certo? Ele é muito importante, tá? E aí tem um outro passo aí super, né, importante também. Imagine que você está lá na empresa, né? Tá lá na empresa. E aí você foi acionado para atender ou um acidente, né? Acionado para atender um mal súbito, uma emergência lá, né? E aí o que acontece? Geralmente quando as pessoas, né, elas ligam, você vai perguntar algumas coisas, né? Mesmo que você já esteja indo naquela direção, né? Tá, mas o que aconteceu? Né? E aí, né, o que aconteceu? Não, a pessoa estava aqui trabalhando, ela desmaiou. Né? Teve um mal súbito aqui, caiu aqui, desmaiou. Tá, foi atingida por alguma coisa? Tal, não foi? Estamos a caminho, ok? Estamos a caminho, estamos conversando aqui, certo? Ok, o que aconteceu com a pessoa? Pô, estava trabalhando aqui e a máquina prendeu, prensou, cortou, amputou, estou dando exemplo, tá? Então, ou seja, né, durante essa comunicação, né, inicial, que você está indo até o local, né, e você já está recebendo essas informações, o que acontece, pessoal? O que a gente precisa fazer? Mentalmente, você já vai até preparado para o tipo de cena que você vai encontrar. Você já vai até pensando no que você pode fazer. Pode ser que na hora que você chegue lá, a situação é totalmente adversa daquilo que você recebeu. Não tem problema nenhum. É se organizar os pensamentos ali, né? Que nem o Fernando comentou, né? Tem que manter a calma, né? Então, vamos manter a calma, vamos, né, organizar o pensamento aqui, como que a gente vai agir, né? Beleza. Mas quando você recebe essa comunicação, essa informação, né, e você está se dirigindo até o local, né, a dica, né, você já vai se preparando, né, você já tem uma ideia do que você vai encontrar lá e até mais ou menos como você vai proceder. Então, ou seja, putz, eu recebi a comunicação agora, estou indo para lá acelerado, né, mas você já está, né, mentalmente já fazendo até, né, uma prévia aí na sua cabeça do que você vai encontrar e o que você pode já fazer. Não sei se vocês já pensaram, né, assim, não sei aí, Gilmar, né? Então eu, pelo menos, eu tenho isso comigo e eu passo para o pessoal, assim, sempre dá certo, né? Porque você já vai pensando naquilo, você vai pensando já na cena, você não chegou lá ainda, está chegando, né? Outras pessoas já podem ser que estejam ali atendendo, então isso ajuda demais. Pode ser também, como já aconteceu, que o cenário estava totalmente adverso, e aí é se organizar e começar a fazer o atendimento. Então, o ponto é,
sempre de uma emergência, seja ela de um acidente com trauma ou de uma emergência clínica, né, você irá receber a informação. Né? E o que ajuda bastante é você já começar a mentalizar, né, meio que a cena ali, o tipo de situação que você vai encontrar e até o procedimento que você vai adotar. Né? Isso ajuda bastante. Lembrando sempre do nível de consciência. Quer falar aqui, Gilmar? Pode falar, à vontade. Professor, isso é uma grande verdade mesmo, porque às vezes a pessoa não está responsiva, né? Ela não responde, mas o corpo fala, né? Ele dá sinais. Então, tem que ter esse olhar clínico, né, professor? Realmente ter essa percepção. Aqui, recentemente, aqui, vizinho de casa, aconteceu a filha aqui da vizinha, né? Tem, acho que 4 aninhos. E aí, tava meio assim, resfriadinha, né? E, e a mãe foi protelando, né? Levar no pronto-socorro, né? E aí a criança começou a ter febre, né, professor? A gente agora, então, vai conversar. E aí ela me chamou aqui em casa, né, meio que desesperada, né? Que a criança estava bem assim, apresentando, né, que não estava bem, né? Aí eu de imediato já peguei meu termômetro digital, né, professor? Que a gente tem que estar preparado, né, professor? Já mentalizou, né, Gilmar? É verdade. Aí já aferi, deu 39, acho que 39,8, se não me engano, né? E a menina estava toda agasalhada, né? Aí eu de imediato já falei, olha, tira essas roupas dela, né? Porque quanto mais roupas você colocar, mais quente ela vai ficar, aí a febre vai aumentar, né? E após você fazer isso, tem uma banheira em casa, enche a banheira d'água, né? Uma água morna, e coloque ela nessa banheira e deixa a água cair em cima dela, uma água morninha, quase que fria, né? E aí ela fez isso, professor. Aí a temperatura da criança caiu para, acho que 37,8, né? E aí ela falou, olha, o que pode ser? Eu falei, olha, eu não sou médico não, mas abre a boquinha dela aí que eu vou olhar. Aí eu olhei, as amígdalas estavam todas, sabe, assim, uma cor assim, não assim, rosada, né, que é o normal, mas bem assim, avermelhada e demasiada, sabe? Então eu vi que era um quadro de amidalite, né, professor? Falei, olha, leva no pronto-socorro, porque essa criança tem que ser medicada, né? E porque se deixar, pode evoluir para um quadro bem pior, né, professor? Pode desencadear aí uma febre reumática, né? E outras complicações mais. E aí ela foi o que ela fez, levou no médico e a criança foi medicada com antibiótico. Aí no dia seguinte estava bem melhor. É isso, né, Gilmar? Legal, obrigado aí por compartilhar, né? É isso, né? E o Gilmar atende as pessoas aí diariamente, né, pessoal? Então, por isso que a gente acaba usando aí o Gilmar aí para contribuir, para ajudar aí bastante, né? Você vai mentalizando, pessoal, e a gente precisa, né, assimilar esse tipo de coisa, né? E depois que você assimila, você nunca mais esquece e vai ficando natural. E a gente precisa depois, né, mais uma vez, passar para a nossa equipe lá de socorrista, né? Passar para a nossa equipe e passar sempre. Então, a gente vai fazer lá um simulado, né? E aí vamos fazer um simulado lá com, né, de repente você pode fazer um simulado com a equipe, né, não informando que tipo de emergência ela vai encontrar, né, para ver quando essa pessoa, né, as pessoas, né, que vão fazer aí o socorro, né, o atendimento chegar, como que elas vão se comportar, como que elas vão se virar, né? Então, ou seja, né, para realmente, né,
organizar isso, né, para realmente colocar as coisas aí mentalmente, porque você já vai, né, mais facilita já bastante, pessoal. Parece que não, né, mas o próprio Gilmar aí, né, reforçou aí, facilita muito, tá? Então facilita bastante, tá? Então, e a gente precisa trabalhar sempre isso com a nossa equipe aí, pessoal, né? A equipe vai responder para vocês, né? E a gente precisa, né, trabalhar sempre essa questão para que as coisas aí começam a fluir cada vez melhor, tá? Cada vez melhor. E a dica que eu passo é, né, independente da situação, seja ela uma emergência clínica ou um trauma, nível de consciência, né? Nível de consciência, né? Então isso, né, faz toda a diferença aí, né? A pessoa estar consciente, não estar consciente, né? Então isso aí ajuda bastante aí. E depois, né, olhando aí, né, dependendo do quadro, né, a gente vai aí aplicando aí as técnicas aí, né, com o procedimento do ver, ouvir e sentir lá, que faz, né, ajuda bastante, né, olhando aí os sinais vitais, tal, e etc. E aí, dependendo, né, a gente precisa partir aí para uma RCP ou não, né, e além de tudo isso, né, a gente precisa aí fazer o comunicado, chamar ajuda, né, do SAMU, ou do resgate, ou de uma ambulância, tá? Então precisa tudo isso, tá? E um ponto-chave aí, né, numa emergência, né, seja ela trauma ou clínica, né, se você tem mais de uma pessoa lá que está atendendo, né, você pode ficar de fora, né? Ficar de fora para quê? Para você organizar, né? Se tem lá pessoas lá fazendo RCP, por exemplo, né? Então você vai falar, troca, você está cansado, não está fazendo mais corretamente, você, né, você liga, né, para o resgate, você afasta as pessoas, né? Então, ou seja, você vai tomando conta ali da situação, porque se você começar a fazer o procedimento, se você estiver sozinho, você tem que fazer, mas se você começar a fazer o procedimento, né, você não vai pensar nessas coisas, tá? Você não vai conseguir visualizar a cena para, né, que nem as pessoas que estão de fora e você ali, né, de fora olhando como que você pode ajudar e contribuir com uma simples troca, né, de uma pessoa que está fazendo RCP para uma outra, né, de uma simples, né, informação do que aconteceu, de um simples chamado de um resgate, né, você está aqui, né, fora, e quem tá verificando a pulsação, você fala quanto que deu de pulso, você vai anotando, porque a pessoa não vai conseguir anotar, porque ela está fazendo a verificação, né, então, ou seja, precisa, né, ter todo esse olhar aí, pessoal, precisa olhar com calma, e precisa treinar para que a gente, né, vai aí cada vez mais incorporando esse atendimento, tá? Né, esse atendimento. E, né, vamos lá, um ponto importante, né, em emergências clínicas aí. Né, então a pessoa passou mal, está super consciente, tá? A pessoa está consciente ali, passou mal, mas ela chamou ajuda, tá? Ela chamou ajuda, de repente você foi lá, de repente você, né, colocou ela numa cadeira, foi até o ambulatório, a pessoa você deixou lá com o médico, com o enfermeiro, tal, e etc, tá? Não tem problema nenhum, né? Ou você mesmo, né, se não tem, você mesmo deu atendimento e deixou a pessoa, tá? Aí o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai melhorar, ou não, né? E aí a pessoa pode melhorar, né? E aí você fala assim, bom, vamos, né, vamos te levar pro médico agora, né? A pessoa fala, não, já estou melhorando. Pessoal, não tem não, certo? Se a pessoa teve um desconforto ali, a gente não sabe o que é, né? O Gilmar comentou, não sou médico, mas dá para, né? Então tem alguns sinais e sintomas aí que a gente precisa ficar atento. Né? Não sou médico, mas está dentro da empresa, né? A pessoa já passou mal, melhorou, vou voltar. Não, pessoal, não, né? Não, peca pelo excesso, não, vamos para o médico, certo? Vai para o médico, passa lá no médico, o médico vai pedir uma porrada de exame, vai fazer os exames, vai se cuidar, vai se tratar, depois a gente conversa, né? Então, ou seja, não faz as pessoas voltarem, pessoal, tá? E a gente vê isso, e às vezes até o chefe da pessoa, né, ou uma outra pessoa fala, não, tá bem, a gente vai ficar de olho aqui, não, né? Porque depois o que vai acontecer? Olhando empresa, tá? Ela fala assim, pô, a pessoa passou mal já aí,
o pessoal aí da segurança atendeu, o pessoal melhorou, né, voltou para o trabalho, passou mal de novo, ó. Passou mal de novo e agora está internado, né, passou mal de novo e agora está pior, enfim, né, de repente, vamos pensar na tragédia, né, pô, o pessoal morreu, se a pessoa tivesse ido para o hospital lá, tinha evitado, tá? Então, pessoal, não, certo? Não vai voltar, vai para o hospital, tá? Então tem que ter muito cuidado, pessoal. A gente está falando aí de pessoas, a gente está falando de vida e outra, né? Sempre, né? Tem aí cada um, né? Eu não gostaria que fizesse isso comigo, então não vou fazer isso com as outras pessoas, né? Então tem um pouquinho disso aí também, né? Então, ou seja, e às vezes a pessoa, né? Ela quer voltar ali, né? Às vezes ela quer voltar porque ela está com medo, ela está com receio, né? Às vezes a pessoa se sente com vergonha, enfim, tem uma série de coisas aí, tá? E aí é o momento da gente, né? É um dos papéis da nossa área, falar, não vai para o médico, a gente vai acompanhar, ou alguém vai acompanhar, não sei, vai depender do protocolo, lá como vocês vão fazer, né? Vou dar um exemplo do meu. Quem acompanha é o líder da pessoa. Se o líder não for, ele vai designar alguém, né? Então não é ninguém da segurança que vai fazer o acompanhamento. Estou falando quando a pessoa está consciente, tal, etc. Certo? Então, ou seja, no meu procedimento lá, é o líder da pessoa. Se ele não puder, ele pode designar alguém da própria área, né? Então a gente vai pegar o telefone dessa pessoa, tal, né? E vamos aí falando aí durante todo o tempo, certo? Mas, né, a equipe de segurança, né, para esses casos não vai sair daqui, porque se alguém passar mal lá de novo, enfim, certo? Se acontecer alguma outra coisa lá, enfim, e assim, mais uma vez, né? Professor, mas onde eu trabalho, o pessoal de segurança que vai, tudo certo também, não tem nenhum problema, pessoal, tá bom? Só tô dando o meu procedimento, né? Só tô dando o meu procedimento. Mas, pô, professor, isso aí nunca vai acontecer lá na minha empresa. Também não tem problema nenhum, tá? Se você tá indo lá e tá tudo certo, pessoal, não tem problema, tá? Tô dando o meu procedimento, né? E esse procedimento, ele tem a ver um pouquinho com o quê? Com o nível de cultura de segurança, de responsabilidade de cada um dentro da empresa. Quais são as responsabilidades do líder, por exemplo? Em caso que aconteça isso, ele é o responsável. A gente vai ajudar, tá? Vai dar todo o suporte, todo atendimento, entenderam, pessoal? Né? Então, assim, às vezes vocês acabam escutando e falam, pô, professor, isso não existe, professor, existe, né? E existe em um monte de organização, né? E é natural, né? E é natural. Então, ou seja, né, o líder, ele sabe da responsabilidade, né? Então, ele entra ali já daquele jeito, né? Ele já entra ali e ele sabe. E se não se adequar, né? E não é só o líder, é qualquer pessoa, né? Então, a pessoa, às vezes, ela fala, puxa, aqui não dá para mim, não. Né? E é normal, vai procurar outro lugar. Né? Às vezes, né? E vai procurar outro lugar, vai ser feliz em outro lugar, não tem problema nenhum. Né? E às vezes, né, a pessoa não se adapta, né? E acaba, às vezes, até sendo desligada por motivos de segurança, né? Por comportamentos, né, que não condiz lá com a política, tal, enfim. Certo? Então, ou seja, pessoal, não tem problema, tá? Se vai a equipe de segurança, se vai o líder, se vai qualquer pessoa, se não vai ninguém, tem problema, né? Então, ou seja, tá? Não tem problema, é só um exemplo que eu estou passando aqui para vocês, tá? Mas a gente precisa ter esse cuidado aí como um todo. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? Alguma dúvida, pergunta, ressentimentos? Por enquanto não, professor, tranquilo. Então tá, joia. Então, pessoal, podemos fechar então? Fecha nessa. Então vamos fechar aqui então, pessoal. Vamos fechar a conta aqui, passar a régua, né? Então vamos lá, pessoal. Peraí, deixa eu ver aqui que tem. Professor, uma vez, há 3 anos atrás, eu tive uma febre muito alta, já estava tendo convulsões, tive que me autossocorrer, porque estava quase sem consciência. Estava sozinha em uma casa no meio da madrugada. Vou fazer com os primeiros socorros. É bom, Vanessa, né? Primeiros socorros é sempre bom, né? Para a vida, né? Como a gente falou, né? Então é para a vida mesmo. Legal, Gilson. Então, beleza. Então, pessoal, então tenham uma boa noite, né? Um bom final de semana e se cuidem aí.
Igualmente, professor. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado. Até Boa mais. noite, obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite.